quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés repassá-los para o povo de Israel, Deus colocou assim: não terás outros deuses além de mim. Por que será que Deus deu esta ordem? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso devocional de hoje. Vem com a gente! Olá, eu sou a Fábio e esse é o nosso devocional diário Meu Plano com Deus. Hoje é dia 25 de agosto, quarta-feira, e para você que acompanha conosco a leitura anual da Bíblia, os capítulos para hoje são Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 88, e também 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 20 ao 40. Vamos para o nosso devocional e o tema de hoje é Não há outro Deus. A leitura que dá base para a nossa reflexão de hoje fica em Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler o versículo 3. Não tenha outros deuses além de mim. Jason leva a sério seus estudos e se esforça para conquistar uma bolsa de estudos no exterior para fazer o doutorado em matemática. Ele procura desde já sair-se bem em todas as matérias necessárias. Ele come, bebe, dorme matemática e com isso ele deixa até os seus relacionamentos para depois. Sua formação acadêmica se tornou o Deus dele? É difícil de dizer. Por outro lado, no entanto, é fácil a carreira, a família, os hobbies e as preocupações cotidianas serem levados a um status divino. Podemos começar a dar a nossa total atenção a essas coisas. Agora vem a nossa pergunta: por que Deus deu essa ordem? Por que Deus deu esse mandamento que não tivéssemos outros deuses além dele? Será que Deus estava se sentindo carente, que precisasse que só ele fosse amado, que só ele fosse adorado? Será que ele estava em crise de consciência e precisava de alguém inflar o seu ego? Não, muito antes dele nos formar, Deus já era Deus, ele já era pleno em si mesmo. Deus não tem crise de consciência, Deus não tem rejeição, Deus ele não tem esses sentimentos que são naturais do ser humano. Por que então, Fábio, que Deus deu essa ordem? Eu posso te falar com toda certeza, Deus deu essa ordem por amor a nós. Por quê? Porque ele sabia que se nós colocássemos qualquer coisa no lugar que é devido a ele, essas coisas nos destruiriam. Se você colocar a sua carreira no lugar onde é Deus que tem que ocupar, um dia pode ser que você não tenha mais como exercer o trabalho que você exerce. Talvez aconteça um acidente e você não possa mais trabalhar naquilo que hoje você trabalha. Se você coloca, de repente, a sua família em primeiro lugar, no lugar onde é Deus que deve estar, talvez um dia o teu esposo ou a tua esposa venha te trair ou venha falecer e você não tenha mais essa família. Os teus filhos, eles vão se casar um dia e eles vão embora, vão viver as suas próprias vidas. Então, tudo que nós colocarmos no lugar que é devido a Deus, nós entramos num lugar muito perigoso de destruição. Por isso que Deus nos ordena a amá-lo em primeiro lugar. Porque tudo aquilo que nós amamos, nós nos tornamos parecidos. Um dia todas essas coisas vão passar. A única coisa que vai permanecer é o que nós cultivamos em relacionamento com o Senhor. Um dia você vai partir dessa terra. E quando você chegar na eternidade, o que você vai apresentar para o Senhor? Você vai ter para apresentar para Ele frutos eternos de um relacionamento que você teve com Ele? Ou você vai ficar tão focado nas coisas dessa vida e chegar na eternidade e Deus nem te reconhecer e falar para você: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Mas Deus, em Deuteronômio, Ele colocou à frente do povo: vocês querem a bênção ou querem maldição? Eu achei muito interessante um exemplo que John Piper deu sobre essa questão. Vamos supor que existe uma pessoa que tem um problema seríssimo de coração e ela precisa de uma cirurgia muito precisa e rapidamente, porque senão ela pode morrer. E aí nesse hospital existem 2 médicos, um médico super experiente que já fez inúmeras cirurgias cardíacas e nenhum óbito ocorreu em nenhuma das suas cirurgias. E existe também um outro médico, principiante, que começou há pouco a sua carreira. Ele fez 2 cirurgias apenas e as 2 cirurgias as pessoas faleceram.
E essa pessoa que tem esse problema cardíaco precisa escolher quem ele quer para ser o seu médico, para fazer a sua cirurgia. Então, o médico mais experiente chega para ele e fala assim: escolha a mim, eu sou a sua melhor opção, porque eu tenho muita experiência nesses casos e em todas as cirurgias que eu fiz, todas eu tive sucesso. Escolha a mim, porque se você escolher o outro, ele vai errar e ele não tem experiência. Escolha a mim. Esse médico experiente, ele foi soberbo, arrogante, prepotente? Ou ele agiu por amor? Ele agiu por amor porque ele sabia que se aquele paciente fosse submetido a uma cirurgia com aquele médico inexperiente, ele com certeza iria à morte. Então, ele teve um posicionamento de amor. É a mesma coisa que Deus faz com o seu povo. Escolham a mim, me amem de todo o seu coração. Não tenham outros deuses a não ser a mim, porque vocês vão ter uma vida plena se vocês escolherem servir a mim. Agora eu te pergunto, você tem tido outros deuses? Você tem colocado a sua carreira na frente de Deus, os seus estudos como o Jason dessa nossa história? Ou de repente você tem colocado seus filhos? É tão fácil nós colocarmos os nossos filhos em primeiro lugar e não o Senhor. Quais são os nossos deuses? Quem nós temos amado em primeiro lugar em nossas vidas? Fique essa reflexão para nós, que nós tenhamos uma ótima semana. Fique com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.